Números 18. E Salvação disse ao grande montanha: Você e seus descendentes e a casa do antepassado com você vão levar a infração do lugar puro. E você e os seus descendentes com você vão levar a infração da operação de purificação. Agora aqui, né? Salvação é a minha tradução para o nome, fama de Deus, não para a palavra Deus, mas para o nome, que seria Jeová. E grande montanha é Arão. Descendentes é, nas traduções tradicionais, a palavra filhos, só que não tem encaixe, porque também é usado para gerações posteriores. E antepassado, a mesma coisa, só que com a palavra pai, porque não se considera apenas a geração anterior, mas todos os pais antes. Tá? Lugar puro seria santuário. Tá? A origem da palavra a origem dessa palavra é simplesmente a palavra puro. Só que as traduções tradicionais não traduzem essa palavra como puro, elas traduzem como santo. Só que por conta da nossa cultura hoje, a palavra santo ela foi contaminada por viés religioso, tá? Que em alguns consideram santo uma imagem de madeira, sendo que o próprio Bom Livro não concorda com as imagens de madeira e qualquer outra imagem. Então é complicado hoje em dia usar a palavra santo, até porque as pessoas não sabem de fato o que significa algo santo. Diante da nossa cultura, é algo que simplesmente nunca errou, não teve erro e nada, tá? E a Bíblia, ela usa no sentido de puro. Você pode perder sua pureza, não que você pode, mas você perde sua pureza, mas se você busca, você tem a sua pureza de volta. E o que seria essa pureza? Seria um coração limpo diante do Salvador, salvação. Não necessariamente o que nós temos como cultura de uma questão de pureza, por exemplo, você passou a ser virgem de novo, ou alguma coisa assim, tá? Até porque nem toda pessoa que é virgem é pura, tá? Então, o viés religioso diante da palavra santo, ele ficou muito distante do significado que a Bíblia dá diante da palavra santo ou puro. E puro é algo que nós entendemos e sabemos o que significa. E você e os seus descendentes com você vão levar a infração da operação de purificação. Agora, esse levar, tem uma tradução aqui que está como sofrer, tá? Sofrer as consequências, tá? Essa é a mesma palavra que é usada para levar, quando você leva um objeto de um lugar para o outro. Então, assim, nas traduções, assim, a maioria delas que eu estou vendo aqui está como levar, tá? Porque eles levam, eles apresentam, eles fazem todo esse ritual, tá? Não é a palavra sofrer as consequências, porque se quem traduziu isso aqui se tivesse continuado a ler, eles iam ver que não tem nada a ver, tá? Colocar sofrer as consequências aqui é um absurdo. Por conta do que decorre disso aqui. 2. Tá. E operação de purificação é a tradução de sacerdócio, tá? Porque o que dá a se entender é que a raiz do grego usa a palavra puro e a raiz do hebraico dá se aproximar no sentido de uma operação. Então, misturando o grego e o hebraico, temos operação de purificação. 2. E eles também, os seus irmãos, a vara do ligado, a vara do seu antepassado, faça aproximar com você. E eles vão se ligar a você e vão auxiliar você. E você e os seus descendentes com você vão ficar na frente da tenda do testemunho. Agora, isso aqui é muito legal. Por quê? Ligado é a tradução de Levi, e aqui é o verbo ligar. Esse verbo é o desse substantivo, tá? Então, como que isso se liga a o grande montanha? O grande montanha do Novo Testamento é Jesus, salvação, Cristo, e aqueles que exercem a ligação, né, entre as pessoas e o grande montanha do Novo Testamento são pessoas como, por exemplo, eu que estou ligado a ele e estou tentando ligar outras pessoas a ele, né? Então,
Isso tudo tem esse encaixe. E essa aqui é a turma que faz a operação de purificação. Tá? É através deles que a operação de purificação é feita. Obviamente, você tem que buscar estar você diretamente ligado ao grande montanha, que é Jesus Cristo, para que você faça isso no seu dia a dia, na sua vida, né? Através da busca, de buscar ter um coração para salvação. E eles vão se ligar a você e vão auxiliar você. E você e os seus descendentes com você vão ficar na frente da tenda do testemunho. Agora, esse auxiliar, nas traduções tradicionais, vai estar servir. Outra vai estar ministrar, servir, servir. Tá. Só que tem outra palavra que é usada para servir. Então, aqui esse auxiliar é no sentido de dar uma ajudinha. Eu não quis usar ajudar, porque a palavra ajudar dá-se a entender que é no sentido de você estar em algum tipo de apuro. Então, se confunde muito a palavra ajudar. Então, a tradução mais fiel é auxiliar. Ministrar, ministro, a tradução dessa palavra é auxiliar. Tá? Então, onde você vê ministro na Bíblia, ou ministrar, ou coisa assim, é auxiliar. Por exemplo, onde você vê os auxiliadores do local, os ministros de tal lugar, eles vão ministrar, eles vão auxiliar. 3. E eles vão prestar atenção ao que se atenta de você, e ao que se atenta de toda a tenda. Mas aos objetos do puro e ao lugar de ofertas, eles não vão se aproximar, para que eles e também você não tenham fim. Tá. No 3, cumprir ordens, as traduções tradicionais, cuidarão do serviço, farão a tua guarda e guarda de toda a tenda. As traduções tradicionais, eles são completamente perdidos a esse verbo, tá? Que é prestar atenção e as coisas que você tem que dar atenção. Tá? Cada hora eles traduzem de uma forma. Aqui está dessa forma, né? Cumprir responsabilidades na outra. Tá? Mas é importante o atenção. Tem lugares que eles usam lembrar para isso aqui. Tá? Ou guardar, guarde isso. Tá? Mas não, é prestar atenção. É uma postura ativa diante desse verbo. Então eles vão prestar atenção ao que é para se prestar atenção. Mas os objetos do puro e ao lugar de ofertas, eles não vão... Tá, lugar de ofertas é a palavra altar. Tá? E o verdadeiro lugar de ofertas é o coração. Então, colocar altar fica parecendo que é apenas um lugar físico. Colocar lugar de ofertas, que é a definição do que essa palavra é e da função que ela exerce no bom livro, você consegue ter esse encaixe duplo, tá? Ali, naquele momento, era um lugar físico que eles faziam a oferta, mas também tem o lugar espiritual. Quando você coloca altar, você apenas externaliza. 4. E eles vão se ligar a você. Sim, lembrando que o grande montanha, né? No Antigo Testamento, o grande montanha do Novo Testamento é Jesus, salvação, Cristo. Então, você ligar, né, que esse que é o verbo dessa palavra aqui, e eles vão se ligar a você. E vão prestar atenção ao que se atenta da tenda do momento, a todo o serviço da tenda. E o estranho não vai se aproximar a vocês. 5. E vocês vão prestar atenção ao que se atenta do puro, e ao que se atenta do lugar de ofertas. E então não vai haver estouro sobre os descendentes do persistiu com o grande pastor. Tá. O puro, lembrando que essa palavra, ela seria a palavra santo. Então, como que essa palavra é usada no Novo Testamento? Por exemplo, quando eles estão escrevendo uma carta para um local, muitas vezes eles chamam as pessoas daquele local de santos, ou seja, puros na tradução. E o que são as pessoas puras? São pessoas que estão na busca e em dia com a questão de salvação, do salvação. Então, aqui nós temos um duplo sentido, porque aqui seria das coisas puras e também das pessoas puras, né? E que se atenta do lugar de ofertas, tanto lugar de ofertas físico quanto lugar de ofertas das
pessoas puras. Então aqui você consegue ir pulando do significado do Novo Testamento para o Antigo e fazendo uma coisa bastante simbólica de como é representado no Antigo Testamento ao Novo. E então não vai haver estouro sobre os descendentes do persistiu com o grande pastor. Essa palavra estouro vai ter furor em um, ira outro, furor em outro e ira no outro. Só que interessante quando nós hoje em dia nós não usamos a palavra ira, a gente às vezes quando a pessoa fica muito brava e surta, a gente fala: "Pô, a pessoa nossa, a pessoa estourou, a pessoa surtou", né. Surtar a gente usa bastante também. Então, ira fica muito passivo também, porque uma coisa é você ficar irado, outra coisa é você estourar, uma coisa é passiva e a outra já é mais ativa. Então, de fato, é estouro, porque os pictogramas demonstram mais no sentido de algo externalizado. E persistiu com o grande pastor é a tradução de Israel. 6. E eu, eis que eu pego os seus irmãos, os do ligado, de entre os descendentes do persistiu com o grande pastor. Para vocês, eles são presentes postos à salvação, para servir ao serviço da tenda do momento. E você e seus descendentes com você vão prestar atenção à operação de purificação de vocês para todos os objetos do lugar de ofertas e a casa do sessionador. E vocês vão servir. Um serviço de presentes, eu ponho a operação de purificação a vocês. E o estranho que se aproximar vai ter fim. 8. E salvação falou ao grande montanha: eis que eu ponho a você o que se atenta do meu levantamento, de todos os puros dos descendentes do persistiu com o grande pastor. A você eu dou eles pelo passar da mão e aos seus descendentes, por regra de épocas. Agora aqui temos essa questão de passar da mão. Passar da mão é a tradução literal do conceito de untar. Porque untar, untado, ungido virou algo excessivamente religioso e simplesmente significa é quando você aplica algo com a mão, tá? Então é, por exemplo, quando você toma banho de vez em quando, você aplica shampoo na sua cabeça. Aqui, quando você faz aquilo, você está untando, você está ungindo. Só que, por exemplo, quando eu falo, se eu falo, eu me untei com shampoo, você não vai imaginar que eu simplesmente passei a mão na cabeça com uma coisa e coloquei shampoo. Você vai achar que eu me abençoei, tá? Então, usar, untar e ungir passou a ser algo cultural, excessivamente religioso. Então, perdeu-se a noção do que é. Então, o que acontece? Mão também é a forma que eu traduzo a palavra Cristo. Quando chegarmos no Novo Testamento, eu vou, ao invés de onde está escrito Cristo, eu vou estar falando mão. E passar é a tradução da palavra Páscoa. Agora, aqui no Novo Testamento, não são a palavra literalmente passar, como Páscoa, e mão como mão. Aqui é untar. Então, mas eu deixei de forma descritiva e é muito interessante como a forma descritiva deixou dessa forma, o passar da mão. E o grego muitas vezes traduz esse passar como um sofrer, como que eles falam que o sofrer do Cristo, né, que na verdade é o passar do Cristo, quando ele passou pela terra, tudo que ele passou, e não apenas a questão do sofrimento na cruz, porque ele também passou muitas coisas boas aqui. Tá? Então, esse passar da mão, ele torna-se algo muito profundo, quando você passa a entender o que está além do untar e do ungir, que é uma pré-concepção do que temos diante dessas palavras, que elas passaram a ser apenas religiosas e deixaram de ser literal. Então aqui, né, quem é o grande montanha do Novo Testamento? Grande montanha do Novo Testamento é Jesus salvação, tá? Então o que acontece? Pelo passar da mão, vocês, né, são dados ao grande montanha Jesus e aos descendentes, que é as pessoas que repassam essa mensagem, tá?
e que recebem essa mensagem. Então, quando você traduz o nome e o conceito e você explica o que é o passar da mão, você tem aqui claramente o Novo Testamento. Lembrando que salvação também é a forma que eu traduzo Jesus. Né? Porque aqui é Jeová, então se Jeová é salvação, que é o significado de Jesus, então eu traduzo Jesus simplesmente como salvação.